quarta-feira da terceira semana do Advento. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, nesta quarta-feira nos centramos na conclusão da liturgia da palavra, passadas as leituras do Evangelho de São João e do capítulo de alguns trechos do capítulo 66 de Isaías. Vamos agora mergulhar na palavra da Igreja, a Igreja Apostólica, em particular, na longa tradição paulina. Trata-se da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 24. Irmãos, vivei sempre alegres, orai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Não apagueis o Espírito, nem desprezeis os dons proféticos, mas avaliai tudo, conservando o que for bom. Afastai-vos de toda espécie de mal. O Deus da paz vos santifique totalmente, para que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, se conserve irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É fiel aquele que vos chama e cumprirá as suas promessas. Estamos numa das mais antigas cartas, ditas autênticas, de próprio punho da literatura paulina. Uma carta que, junto à 1 Coríntios, ocupa o patamar mais originário desta atividade, não só missionária, mas escritural, de autor. São Paulo não é só um apóstolo, ele também tem uma atividade autoral. Todas as suas 13 cartas, seja direta ou indiretamente. E neste caso, uma das mais características formas apresentadas na carta aos Tessalonicenses era a forte expectativa escatológica daquela comunidade. Eles estão passando por tudo que se pode imaginar que passaria uma minoria religiosa, primeiro, dentro do domínio judaico, mesmo fora da Palestina, e, sobretudo, na Ásia Menor, eles eram pertencentes ao Império Romano, no qual o cristianismo encontrará um forte adversário, que perseguirá aqui e ali intensamente os cristãos. No entanto, ao invés de lástimas, o que encontramos aqui? O tema do próprio domingo, o domingo letário: vivei sempre alegres, orai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias. Uma comunidade alegre, uma comunidade feliz, não eufórica, cuidado. Alegre para nós brasileiros, às vezes, flerta com euforia. Não por acaso neopentecostais católicos e protestantes se comportam na liturgia com euforia. Significa com um certo grau de afastamento da realidade. Euforia é o momento em que nos afastamos da realidade, atingidos por algo de positivo que nela se expressa. Pois bem, a ordem é sempre alegrar-se. Todos que nos encontram vão encontrar conosco essa natureza feliz. A alegria do Senhor, diz o livro de Josué, será a vossa força. Aliás, essa expressão não é de Josué, essa expressão é do livro de Esdras e Neemias. A alegria do Senhor
será a vossa força. E a alegria do Senhor, dirá Santo Irineu de Lyon, é o homem redimido. O homem redimido é a alegria divina. O homem na sua novidade. Por isso Cristo é a alegria de Deus, e diria também Johann Sebastian Bach, é também a alegria dos homens. A alegria indica que há uma atividade espiritual em nós em curso, uma atividade profética, uma atividade carismática, não porque sejamos da renovação carismática, mas uma renovação dos carismas que o batismo trouxe às nossas almas, os vários dons e recursos que são a economia da salvação em nossa vida. E uma expressão muito interessante de São Paulo é: o Deus da paz os santifique totalmente, para que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo. São Paulo aqui está baseando-se na antropologia grega aristotélica em particular, que diz que o homem é, de um lado, corpo, do outro é espírito e alma. Pneuma, kai, psiché. Alma imortal, ou seja, essência do ser humano, e o espírito, que são as nossas faculdades. Essas faculdades não são materiais, elas são de ordem espiritual e material, concretizando-se fisicamente em nós a emoção, a inteligência, os sentidos. Todas essas são atividades espirituais. Mas esta tríplice divisão, que depois com o tempo passará a ser somente corpo e alma, ganha lugar e sentido nesta afirmação: a totalidade do que somos esteja pronta para a vinda de Cristo. Integralmente redimidos, vivemos, pensamos, sentimos e agimos segundo o Espírito de Deus, segundo a alegria do Senhor. E a palavra-chave é irrepreensível. Nada de máculas, nada de manchas, nada de rugas. São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, dirá que Cristo santificou sua igreja para apresentá-la diante dele sem ruga nem manchas. Isso é o irrepreensível. Palavra que usamos e os pais às vezes não escutam, é uma pena. Nem sempre as palavras sonoras ressoam. Mas no dia do batismo, quando as crianças, ou revestidas de branco, ou com a veste que a igreja traz, se afirma que o batismo as revestiu da pureza, da santidade, não porque são crianças, mas porque foram batizadas. E diz aos pais e padrinhos: auxiliem essas crianças a manterem alvas estas vestes. Nós sabemos que, infelizmente, num certo momento tão grave da vida de uma criança, quando ela começa a deixar de ser criança, os pais não sempre são capazes de conduzi-las, e o mundo se torna a escola de uma adolescente. Nunca as meninas foram tão mundanas e mundanizadas. O efeito é imediato, claro e normalmente trágico. A leitura termina com uma afirmação que é de tudo importante, já que se trata de futuro, é preciso ter crédito. Valores futuros precisam de credibilidade. Não apostamos num futuro incerto. Podemos até apostar num futuro ilusório. Eu achei que ia ser feliz. Eu achei que ia ganhar muito dinheiro.
e assim por diante, nossas desilusões. Mas aquele que prometeu, diz São Paulo, é fiel. Deus é fiel. Isto é, a promessa feita, a promessa realizada. Não sempre em todos, por não estarem irrepreensíveis no dia da visita de Deus, mas os que se guardaram, corpo, espírito e alma, verão, provarão e se alegrarão com a fidelidade de Deus.